Olá, amigos e amigas da TV Humana. Esse aqui é o programa Papo na Cidade. Eu sou o Francisco e hoje eu estou aqui com o meu amigo Carlos Coelho, CEO da agência Gotia Comunicação, onde nós vamos continuar o nosso bate-papo da semana passada. Tudo bem, Coelho? Como é que tá aí? Tudo em paz. Tá dando, né? Essa história tá ficando longa, hein? Muita história para contar aqui, muita coisa boa. Continue aqui com a gente. Legal. Foi até um pouco do aprendizado que eu tive antes na Casa Bahia. Na Casa Bahia a gente tinha um caminhão estúdio, as pessoas saíam da loja, a gente desculpa, chamava para fazer um depoimento. Os depoimentos eram incríveis, né? E nós fizemos muito isso com a Imbra. E eu lembro de um depoimento histórico, daqueles não sei quantos, centenas de depoimentos, histórico, de um senhor muito simples, que quando ele falou assim, antes dele ter conhecido a Imbra, né, ele aparecia carrancudo em todas as fotos. E ele fala, eu tive que aparecer sério na foto da formatura da minha filha, que eu não tinha que não podia sorrir, né? Eu tinha vergonha e tudo mais. Nossa, isso as pessoas chorarem, né? Então ele fala com aquela verdade e tal. Então tem uma coisa social aí também. É um produto, foi revolucionário, foi um momento assim muito bacana mesmo. Eu diria que foi um dos maiores cases mundiais, talvez, de odontologia e transformação de vidas. Eu acho, foi. E aí que eu conheci o dono aqui da agência, da Gotia, a gente trabalhou junto. Depois eu segui, ele seguiu e eu fui continuei no meu caminho de propaganda. Eu fui para uma outra agência, que é a Taterca, cuidar de Natura, que é uma outra experiência. Tudo é muito conceitual, tudo tem que ser muito falado, conversado, pensado. Lá eu tive muito aprendizado em como valorizar o produto. Se eu falo para vocês que às vezes a gente passava semanas redigindo uma, duas, três vezes o texto da embalagem de um produto da Natura, o texto que vai na embalagem, porque a Natura tinha essa coisa importante da história do produto tá no texto da embalagem, né? Então é uma outra escola, né? Ali não é só uma questão sensorial de sentir o olfato, também tem a questão visual, o design dos produtos é muito importante, né? E eu, enquanto redator de formação, é uma valorização do texto assim absolutamente maravilhoso isso aí, né? Então lá eu cuidei de Natura e cuidava aí o varejo sempre presente, né? Cuidava de Decolar, cuidava de um pouco da coisa imobiliária, Tecnisa, outras contas, mas Natura foi a conta mais sempre aquela coisa que eu falei de peso, que você fala assim, contas que você tem quase como objetivo passar por ela, né? E campanhas assim impressionantes, né? Eu lancei Ecos Castanha. As castanhas, na época eu terminei a base e não fui, besteiras, com arrependimento. Eu poderia ter ido com a equipe que foi lá no coração da Amazônia fazer captação de imagem, entendeu? Eu fiquei meio titubeei, assim, é um dos arrependimentos, né? Enfim. E depois dessa agência, eu voltei para cá, para esse novo, essa agência Lowe, mas aí para cuidar de um cliente fora daqui, que é de Brasília, né? Eu cuidei da Caixa, do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, na época, outra campanha que eu acho que eu fiquei orgulhoso de ter feito, uma campanha com Zé Gotinha. Eu tinha isso, eu preciso fazer. Zé Gotinha talvez seja um dos personagens mais emblemáticos e populares, né? Passei e consegui fazer cuidando do Ministério da Saúde, uma campanha de vacinação com o Zé Gotinha. E lá eu cuidei da Caixa, né? Acho que o grande trunfo ali foi para a Lowe ter conquistado a conta de esportes da Caixa.
estava 13 anos com outra agência, e a gente trouxe nas Olimpíadas de 2012, a gente ganhou essa conta, e foi a gente só cuidava praticamente de loterias, né? Certo. Então, e loterias estava com a agência. E é muito divertido, né? Eu fiz várias campanhas para a Mega Sena, né? Da virada também? Mega da Virada. Mega da Virada. A gente lançou o Mega da Virada, fez várias campanhas, e é muito legal falar desse assunto, né? É aspiracional, todo mundo sonha com isso. E daí eu vim para a GOT. Chegamos aqui, onde estamos hoje, né? Certo. Fisicamente, aqui a gente estamos até há pouco tempo, né? Estamos há alguns meses, né? A GOT já teve alguns outros endereços. Né? E falando aqui da GOT, uma das coisas que eu mais tive problemas em todo esse percurso meu, e nessa história tem muita multinacional, foi justamente essa distância que a gente fica, o profissional de comunicação, mesmo no cargo de gestão como estava, a distância que você fica do negócio, a distância que você fica do cliente. Com o cliente, a própria estrutura da multinacional te põe numa situação que tem uma certa formalidade, você apresenta ideias, campanhas e tal, mas você não entra no negócio, você não sabe como funciona, você não sabe quais são os problemas, as dores que ele está tendo, enfim, de cada produto, cada marca, né? E aqui já conhecia o Paulo que é o Paulo Fischer, que é o dono aqui da agência, já tinha convivido com ele lá na Unite, e já tinha visto que é outro perfil. A gente só evolui conhecendo o negócio do cliente. Um trabalho consultivo de verdade. De verdade mesmo. Aí eu falei, pô, isso, vindo para cá, eu já estou aqui há 8 anos, né? Olha só, 8 anos. Vindo para cá, eu falei, isso não tem no mercado. Desse jeito, não tem no mercado, né? E aí eu já, na época, um cliente que a gente tinha reuniões com o dono e definia caminhos estratégicos com o dono, que foi a Embracon na época, né? Logo que eu pisei... Consórcio Embracon, desculpa, Consórcio Embracon. Aí eu falei, isso é diferente, isso é bacana, isso eu gosto, né? Aí todo o seu histórico acaba pesando nisso aí, né? Porque aí você participa mesmo, né? Especificamente no seu caso, você tinha conhecimento de veículos, que é algo que a Embracon, que é o grande carro-chefe, vamos dizer assim, né? Carro-chefe, né? Varejão, você também trabalhou, também deu para unir as ideias. Deu para unir as ideias e você soma e acaba sendo ter uma participação, porque do lado de lá, né, que eu falo, do outro lado do balcão, sim, eles precisam de ideias, não é só ideias de campanha e comunicação, eles precisam de ideias para o negócio dele, né? Então, achei, e também tenho um convívio, uma afinidade com o dono assim, muito legal, ele se respeita, ele respeita a minha história, eu respeito a história dele, que é essa história do negócio, que faltava na minha história. Então, eu digo sempre com o Paulo assim, são pessoas que se complementam, né? De uma maneira muito interessante. Eu posso falar isso pessoalmente, eu também sou amigo do Paulo. Exatamente, eu acho que a gente se complementa, né? E, por sorte, de novo, seguindo a história da GOT, aconteceu eu diria, quase uma nova Imbra aqui, que o Francisco pode contar na largada como foi, porque ele que trouxe esse negócio aqui para a GOT, que é o cartão de todos. Que é uma história tão impressionante, isso aqui é uma outra história tão longa aqui que a gente vai falar, mas o que eu gosto de contar é que a sinergia com o cartão de todos, né, que é o maior cartão de descontos do Brasil, foi tão grande que o negócio do cartão ia se desenhando e a agência ia se desenhando junto, concomitantemente, né? Essa estrutura que a gente tem hoje tem muito a ver
com um pouco com o desenho da estrutura do cartão de todos, sabe? Então, isso não acontece em multinacionais ou agências do mercado tradicionais, isso não acontece, né? O máximo que uma agência faz, a demanda do cliente que chegou é tal, então a gente se estrutura e ponto. Precisa contratar tantos profissionais para aquela área de mídia, tal. Aqui é diferente, não é só a estrutura, né? A gente foi... tanto é que o desenho foi junto e concomitante que o marketing do cartão de todos está aqui dentro da agência hoje, né? Então, tudo acontece aqui dentro da agência. Muito importante. Isso. O Coelho está sendo um pouco modesto, eu vou ter que dizer aqui o que realmente a agência, Coelho, equipe, todos envolvidos. Então os méritos aí são variados, aí, cada um no seu espaço, né? Mas é óbvio que quem está no comando representa aí boa parte de sucesso. Acontece o seguinte, para quem não conhece o Cartão de Todos. O Cartão de Todos foi uma ideia fantástica que surgiu no interior de Minas Gerais, através da figura do senhor Altair Vilar. Então ele, num determinado momento da vida profissional dele, ele teve a ideia de fazer um produto que fosse voltado para pessoas aí que têm necessidade de saúde e não podem pagar um plano de saúde. Então, vamos falar assim de uma forma bem grosso modo. Então ele criou um cartão de descontos, onde a pessoa tem descontos em compras, serviços e uma série de itens, mas o grande objetivo é popularizar a saúde também. Então por isso que quando o Coelho fala que tem um pouco a ver com a Imbra que nós contamos daqui a pouco, né? É por causa dessa ideia, né? De popularizar a saúde. Então isso permitiu acesso a pessoas que querem ter um tratamento numa clínica particular, pagar por isso. Porque quem está nos assistindo sabe que no Brasil ou você se trata no SUS, ou você se trata através de um plano de saúde numa clínica particular, ou você paga para ter um atendimento particular. Exatamente. Então o Cartão de Todos surgiu aí para ser um meio termo entre você pagar uma consulta particular e não é um plano de saúde, né? Porque isso não é mesmo, é um desconto que é dado. Mas o que aconteceu aqui na Gotia? O Cartão de Todos, quando entrou aqui em 2018, ele tinha já uma história de mais de uma década, atuando aí em várias regiões do Brasil. Tinha na casa de 1.200.000 clientes titulares, que daí nós entendemos que são famílias. Então aí se colocarmos aí uma média de 3 pessoas numa família, nós estamos falando de 3.600.000 pessoas. Exatamente. Que eram beneficiadas aí por todos os recursos que o Cartão de Todos permite. Que eu falei alguns aqui, mas é porque hoje no assunto não é Cartão de Todos. Exatamente. Em breve teremos um assunto só sobre os fundadores aí do Cartão de Todos. Enfim, 4 anos aí, já estamos aí com 5 anos, né, Coelho? 5 anos. 5 anos do Cartão de Todos aqui na Gotia. Isso daí fez com que hoje o número de clientes titulares seja acima de 6 milhões. Então, se nós colocarmos aí, nós estamos falando em torno aí de 20 milhões de pessoas do Brasil, mais ou menos 10% da população brasileira, que é beneficiado por esse excelente produto e pelo excelente trabalho de toda a equipe do Cartão de Todos. E a Gotia contribuiu muito para que isso acontecesse, especificamente aqui o Coelho e sua equipe toda aí, em todos o conhecimento aqui ao longo dos anos, como o Coelho falou, que pôde ser aplicado aqui. Exatamente. Primeiro, entender, né? Hoje, inclusive, na Gotia, a gente se posiciona como que a gente entende a classe C, sabe falar, sabe a linguagem, sabe quais são os anseios, né? Então, a gente sabe conversar com a classe C mesmo. E não é gratuito. No meu caso, como vocês viram, é história. A história também está, né? Você vai aprendendo no caminho, né? E também, como a gente falou em relação à Imbra, tem uma parte social aí muito legal, porque o Cartão de Todos tem as clínicas próprias, né?
que são boas, são clínicas que realmente entregam o que promete. Entregam o que promete, e que esse público não tem poder aquisitivo para ter essa qualidade, né? E o cartão de todos permite, né? Por um preço realmente, o preço da consulta é muito, muito barato. Estamos falando consultas a partir de R$26, todos especialistas. Então, é um produto maravilhoso. E quando nós tivemos a primeira reunião aqui em 2017 ainda. 17 virando para 18, Isso. né? Com o hoje vice-presidente da companhia, que é o Thales Vilar, filho do seu Altair Vilar. A gente saiu da reunião e eu me lembro que eu falei com o Paulo, falei, que produto é esse? Que serviço é esse? Talvez seja a coisa mais pertinente com o Brasil que eu tenho ouvido nos últimos tempos, entendeu? Então, esses 5 anos de história aí, a empresa cresceu 400%. E nesse período de 5 anos, nosso envolvimento foi tão grande, como eu falei, que trouxe o marketing, a agência se desenhou para atender, criamos empresas paralelas, estamos criando parcerias corporativas, parcerias comerciais, inclusive já trabalhando com a base do cartão. Quer dizer, está se expandindo de uma maneira impressionante, né? Mas isso tem no cerne várias coisas. Tem, primeiro, você ter conhecimento com o público que está falando, você saber, você entender a linguagem, para soar verdadeiro, né? Eu acho que essa é a primeira coisa. E eu acho que a outra questão, isso talvez eu traga um pouco mais para o meu lado. E para o lado do Paulo, é essa visão de negócio que faltava na minha história, né? Talvez faltava na história ter encontrado esse cara que tem essa visão de negócio tão impressionante. E aí falo, bom, o cartão de todos eu acho que é um exemplo claro que isso pode dar certo, né? É um produto que ele não para de crescer, né? Não para de crescer. Ele já era o maior cartão de desconto do Brasil, hoje eu não posso nem sei eu dizer que é. Portanto, é que talvez do mundo, né? Se é que existe algo assim fora do Brasil. Existe porque o cartão de todos está indo para outros países. Justamente. Eu não sei se tem em outros países algo parecido com isso. E hoje eu acho que se pode dizer, eu não sei se pode dizer isso, Francisco, mas talvez seja a maior rede de clínicas populares do Brasil também, né? Que é a Clínica Amor Saúde, que é a clínica própria do cartão de todos, né? Então, é um case tanto que agora contei cases que a gente viveu, mas esse é um case que a gente está vivendo ainda, né? Que tipo de trabalho vocês fazem para o cartão de todos? É até complicado a gente falar o que a Gotcha é uma sinergia tão grande que a Gotcha faz para o cartão faz para a Gotcha. Mas assim, basicamente, nós temos aqui dentro da Gotcha um squad, que é uma célula, né, que cuida de toda a parte de comunicação do cartão. Então, nessa célula, nós temos a criação, planejamento estratégico, nós temos toda a parte de estrutura de social, nós temos um hub de conteúdo. O hub de conteúdo é quase uma célula dentro da célula que nós criamos aqui para alimentar todas as partes, todas as áreas da célula com tendências, com o que está com o mais importante do mercado de cada tema que a gente precisa. Por exemplo, digamos assim, só para ficar claro o que eu estou falando, é uma campanha que estamos vivendo agora, Carnaval. Esse hub de conteúdo não vai trabalhar em cima de uma promoção específica de Carnaval, porque isso todas as outras áreas estão trabalhando. Mas esse hub vai fornecer tudo sobre Carnaval. E aí a gente vai pegar esse material e vai falar, eles nos alimentam e vai falar, isso é bacana, isso gera uma ideia, isso, entendeu?
Então, toda essa estrutura, bom, faltou falar algumas áreas, a parte de mídia também, né? Toda a estrutura aqui dentro da agência trabalha única e exclusivamente para o cartão. Além disso, também trabalhando no cartão, aqui nós temos o Contact Center, que está na agência, a agência é no andar de cima, é independente, mas está dentro do mesmo escritório, Contact Center específico, né, Omnichannel, que trabalha especificamente para o cartão. Nós temos a parte de tecnologia, né, que mais? CRM, me ajuda que eu estou até esquecendo, Francisco, o que mais que nós fazemos? A parte de negócios, parcerias que nós temos. As parcerias comerciais. Projetos, né, especiais. Algumas a gente tinha um certo sigilo para falar, mas como uma que foi recentemente... Já se tornou pública, então não precisa mais ter sigilo. É uma grande parceria que a Gotia fez essa ponte, a Gotia junto com a GT7, que é um braço de performance também voltado para o cartão de todos aqui dentro da agência, que é a parceria com a TIM, né? A TIM queria ter, vou chamar entre aspas, TIM Saúde, né? Entrar na área de saúde, e foi Gotia e GT7 juntas que montaram toda uma estrutura para que essa parceria acontecesse do cartão de todos com a TIM. Hoje já é um produto criado aqui na Gotia, que chama-se TUT. Criamos um produto, um serviço para que essa parceria acontecesse. Então, eu acho que fazemos tudo. Eu falo, 360 é muito pouco. 360 é muito pouco porque a gente faz. Mas era essa a ideia que eu queria que quem está nos assistindo entendesse, que é muito mais que uma agência. Então, o que o Coelho está querendo dizer aqui, que o trabalho aqui de todo o corpo aqui do board da agência, ele tem que pensar de uma forma completamente diferente. Não pode ser somente daquela forma clássica que muitos aí ainda insistem em trabalhar no mercado. Exatamente. E nós temos até que já aproveitar aqui e unir para uma pergunta que eu vou fazer daqui a pouco, que é a questão assim, o futuro da publicidade e propaganda, que não tem forma diferente. Você tem que entrar no cliente, entender a necessidade dele e passar para ele o que ele não está conseguindo enxergar até. Exatamente. Né? Porque às vezes o cliente pega e fala assim, vou dar um exemplo bem simples. Alguém aí que está começando algum negócio fala, preciso fazer um site. Não é mais site hoje em dia. É muito além disso que ele precisa. Mas como ele está iniciando um negócio novo, é o que ele conhece. Eu vou fazer um site. Se ele fizer um site, vai ter um site, ok, mas o que vai dar de resultado? Nada. Então, nós temos aí que fazer um trabalho de imersão, explicar para ele, ó, você vai ter que fazer o site, você tem que fazer um CRM, tem que fazer um call to action, tem que fazer aqui também respostas rápidas para o cliente, né? Porque é uma das nossas atividades aqui também. Alguém publica alguma coisa lá de qualquer cliente daqui da agência, ou mesmo do cartão de todos, aí como nós estamos pegando como exemplo, faz alguma crítica, uma sugestão, qualquer coisa assim, tem que ter uma resposta rápida. Sem dúvida. Então, isso hoje, para o caso desse cliente cartão de todos, é algo que também está aqui na Gotia. Então, a Gotia consegue dar uma resposta rápida a uma situação aí que entra por algum canal de comunicação relativo àquela empresa, né? Então, eu ia perguntar uma coisa para você, Coelho, agora, nesse momento aqui. Mas não é só o cartão de todos que tem na Gotia. Sim, é que a gente... se empolga bastante para falar sobre isso. Se empolga. E assim, o que eu acho legal, criou um desenho da agência que está aberto para todos os clientes. Exatamente. Então, isso é fundamental. Esse modelo serve para qualquer um. Sabe uma coisa, Francisco, que eu acho que eu estava pensando de um jeito muito simples, né? De novo, aquela coisa, querer falar muito simples para que as pessoas venham com clareza. Que é uma mudança radical que aconteceu no mercado, que a Gotia já está, eu acho, não vou dizer que é pioneira, mas já está bem à frente nisso aí, é que eu posso me dar o luxo de falar isso porque eu vivi, né? Na minha história eu vivi isso, que quando você chegava numa relação, né, cliente-agência, se eu pudesse estabelecer em 2 pontos a ordem, vinha
Você chegava com a comunicação e depois vinha a decorrência, os resultados e tal. Hoje, e o que a Gotia faz? Você chega no negócio, soluções de negócio, propostas de negócio, e a comunicação é decorrência. Eu acho que é um jeito muito simples de falar. É uma mudança, parece simples, né? Mas é tão grande isso, que aí tira todas as vaidades, todos os egos e tal. Você primeiro vai entrar junto com o cliente para entender. Aí uma comunicação de decorrência. Eu vejo esse caso, essa parceria fantástica da TIM com o cartão de todos. Primeiro precisou se viabilizar um negócio. Aí nasceu o produto, que é o TUT, Serviço de Saúde. Aí, hoje, agora sim, a gente está começando a trabalhar com a comunicação, já fazendo manual de marca, sabe? Aquela questão toda, vai começar com planejamento e tal. Então, essa é uma mudança fantástica que eu acho de mercado que as pessoas precisam ter consciência, né? Mas você tinha feito uma pergunta que eu até... A pergunta é assim, tem outros clientes aqui na agência. Ah, sim. E o tratamento é o mesmo, só que dadas as devidas proporções, também do que o cliente está interessado em ter, não é? Exatamente. Uma área que eu esqueci de falar, que a gente faz o cartão e fazemos maravilhosamente bem, desculpa a pretensão, com todos os clientes aqui, é PR. Você falou na questão de sair conteúdo. Nossa área de PR aqui é muito legal, trabalha muito bem com o cartão eu acho que, eu diria que PR hoje atua em 95% dos nossos clientes. Não tem outra forma, né? Hoje em dia é necessário. Não tem. Você, eu falo, a gente consegue traduzir o que PR traz para a marca, que nenhuma outra área pode trazer, que é relevância, visibilidade e credibilidade. Isso é PR. E qual marca não precisa disso? Exatamente. Seja qual o porte dela, né? Então... E qual é o futuro que você vê para a área de publicidade, propaganda, comunicação, marketing? Eu sei que você já, de certa forma, já respondeu aí ao longo da nossa conversa aqui. Mas se você pudesse deixar uma mensagem para quem nos assiste, o que você diria para quem está começando agora na área? O que ele tem que estar visualizando aí para a carreira dele? Você sabe que, como eu falei, a ordem se inverteu, mas algumas coisas não mudam. O que eu falei lá no começo, né? Essa questão da obstinação tem que ser, porque senão você não vai ser um profissional diferenciado, sabe? E uma palavra que eu sempre gosto de... Aí já é um pouco mais quando você já começa a atuar na área de gestão, né, de alguma área, mas isso funciona para todas, né? É você construir critério, sabe? Critério é fundamental para você fazer as escolhas, para você definir caminhos, definir negócio e tal. Eu acho que não adianta você simplesmente ser só um desbravador. Eu acho que tem que ter essa questão de critério muito forte, né? Obstinação, critério. E uma coisa não mudou, Francisco, ainda mais na minha área. Aí eu vou puxar a sardinha para a minha área, que é a área de criação. Até hoje, para qualquer profissional que eu contrato aqui, que não precisa ser exatamente da área de criação, hoje tem tantas vertentes, né? Social, o hub de conteúdo que eu falei, o planejamento. A primeira coisa que eu ponho o olho e vejo é se aquele profissional é um gerador de ideias, sabe? E isso você fala, como assim? Como que eu vou chegar numa entrevista? Não. Você vê pela história, pelo jeito da pessoa, pela ansiedade, pela vontade, você já vê se aquela pessoa que várias coisas, a tecnologia, né, revolucionou muita coisa aqui, mas quando chega no brainstorm, o brainstorm ainda existe, né? A pior coisa que existe é um profissional que entra mudo e sai calado. Isso para mim é a morte, sabe?
Eu acho que para trabalhar em comunicação, em propaganda, em publicidade, você tem que ser, de largada, um gerador de ideias. Eu acho que isso é Se você não tiver esse talento, não sentir isso aí, então deve ter alguma área mais adequada. Mas se você não tiver esse perfil, ainda mais hoje, que a geração de ideias não é só para ideia, como a gente fala brincando, de um postzinho, de um filme, de um roteiro, é uma geração de ideia, inclusive, de negócio, né? Você tem que fazer uma avaliação, que eu acho que é importante isso, é uma característica que eu acho essencial. Tá? E hoje, quantas pessoas trabalham na GOT? É uma boa pergunta. Se você juntar Gotcha, GT7, Contact Center, são 400 pessoas. Nossa, então é muito grande a estrutura. É grande. Se você juntar realmente a estrutura de Contact Center, a parte de tecnologia, de performance, a célula, a Gotcha que atende outros clientes, dá em torno de 400 pessoas. Tá certo. É bastante gente, né? Bastante gente mesmo. É bastante gente. Qual o futuro da Gotcha e de você? Pergunta difícil aí, né? Não, o que você vislumbra? Eu gosto desse modelo. Esse modelo consultivo, de imersão. Esse modelo de imersão, esse modelo que inverteu, que eu falei, que inverteram as coisas. Eu gosto. Em hipótese nenhuma, eu voltaria para o modelo anterior. O modelo clássico. É o modelo clássico. Que pensa numa campanha aí, pronto. Né? Não, em hipótese nenhuma. Já entrou, como se fala, já entrou no fluxo sanguíneo, já não tem condição de você não querer saber mais. É uma curiosidade, né? Essa curiosidade do negócio, quando você é um vício, né? Você precisa ter isso para aí você partir para alguma ideia, seja de comunicação, seja do cliente que bate, como você falou, bate na porta. Eu queria um site só, né? Não é isso, né? Não existe isso, né? Então, eu gosto desse modelo. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu não voltaria para o modelo anterior. Eu acho que esse modelo, mesmo porque o modelo anterior, cá entre nós, fading, né? Fading out, assim, né? Sinceramente, os clientes estão entendendo que a coisa dessa maneira já não estão olhando com bons olhos as agências clássicas, não. Aquela história de fazer, vamos falar da minha forma, né? Comercial de TV para ganhar prêmio em Cannes. Isso não funciona hoje. Mas... não, mas Francisco, eu nem falei dessa questão. Eu estou bastante satisfeito com os prêmios que eu tive um número razoável. Não é falsa humildade, não. Tenho muitos prêmios, estou feliz. Não, mas os prêmios que você falou eram prêmios que tinham sempre uma função totalmente prática de trazer um resultado para a empresa. Eu acho que isso. Eu sei que no mercado aí tem muitos aí que faz uma publicidade, mas não está focado no resultado lá em si. Não, quer, né? Eu acho realmente bacana quando uma campanha de sucesso, que é uma campanha que tem resultado, que trouxe retorno e tudo mais, ainda é premiada pela sua diferenciação, pelo seu conceito, e eu tive algumas coisas com isso, né? Mas lá atrás, quando eu falei a campanha do Ted Tigre, por exemplo, prêmios pra caramba e tal, e deu muito resultado. Tubos e Conexões Tigre vendeu muito mais, então é legal isso aí, né? É legal quando tem Fiat muitas coisas, e então eu acho que esse tipo de desenho de agência já não cabe a um profissional que pensa dessa maneira. Ele não vai ser meio estranho no ninho. Eu entendo também que isso que você está dizendo é para todas as profissões hoje, todas as funções. A mudança tem que ser constante. Então, profissionais, empresas têm que estar sempre procurando novos caminhos, até porque
como você falou de tecnologia, eu sou profissional de tecnologia, né? Tecnologia, toda hora surge uma coisa nova. Então agora Isso é impressionante. nesse momento que nós estamos gravando aqui, né? Que nós estamos gravando aqui no ano de 2023, em fevereiro, se fala muito aí inteligência artificial. É muito divertido isso. Tem até coisas aí que estão colocando aí que não são inteligência artificial, tá? Eu falo isso com propriedade, mas se colocam aí como inteligência artificial, tá todo mundo inteligência artificial, isso é inexorável, vai ter mesmo. Isso aí, até que nós falamos aqui agora há pouco aqui sobre contact center, né? Que tem aqui uma série de pessoas que trabalham aqui para uma operação. Isso é algo, com o tempo aí, vai ser substituído mesmo por inteligência artificial. Vai ter lá softwares que vão falar a voz que você quiser, que vão entender basicamente com poucas palavras que o cliente falar num telefone, por exemplo, ou digitar num chat, num WhatsApp, que é o que nós temos hoje em dia aqui, vai conseguir já deduzir uma forma de falar com ele, que é isso que as pessoas não entendem. Inteligência artificial não é só fazer uma pergunta e ter uma resposta, é a forma como é passada essa resposta. Exatamente. Né? Eu vejo, é engraçado você falar nisso, né? Já que você até apontou, fevereiro de 2023, são o quê? 3 meses que surgiu, né? O chat GPT, por exemplo, que tá deixando o pessoal de criação, eu vejo que eu converso mais, muito assustado. Eu não ficaria. Isso que eu queria ouvir de você, porque não é. Eu não ficaria primeiro, porque é o seguinte: algumas coisas que eu já olhei, já dei uma pesquisada e estou entendendo. Tudo que é gerado pela inteligência artificial, até o momento, tá? Estamos em fevereiro. Isso, pode ser que daqui a um mês seja diferente. Daqui a um mês seja diferente. Tudo que é gerado não é algo novo. É sempre... Vou simplificar ao extremo. É como se fosse uma grande compilação de dados. Exatamente. Né? Uma grande compilação vai gerar algo que não é novo. Isso. Se está bem estruturado, organizado, eu acho que também tenho dúvidas, porque hoje eu até vi um pessoal, eu vi no LinkedIn hoje, que fez uma brincadeira, né? Fez uma pergunta, não sei se você viu isso aí, fez uma pergunta sobre uma prova que teve em Interlagos do Senna, que ele bateu no carro, acho que é Kawajima, não lembro o nome do piloto japonês, que teve um encontro. E fizeram essa pergunta. O que realmente... É uma pergunta... Me fale sobre o acidente que teve de Ayrton Senna com esse piloto japonês em 1990 em Interlagos. E cada um fez do seu jeito essa pergunta. Vieram só respostas diferentes. Algumas chegando ao extremo que o Ayrton Senna morreu nesse acidente, outra que os 2 carros pegaram fogo, outra que teve só um encostou, não aconteceu nada. Então, mas tudo isso vocês percebem, primeiro, o que estou falando agora para quem é um pouco mais voltado para a área de criação, nos favorece, que tem uma imprecisão. Tem imprecisão, a pergunta é feita, dependendo de como a pergunta é feita, vem uma resposta diferente. Né? E tudo que vem, é como eu falei, mas faz compilação de dados, não vem nada novo. Então, como a nossa missão, e de novo voltar à questão de geração de ideias, é trazer algo novo, até o momento, fevereiro de 2023, inteligência artificial não traz algo inovador, novo, inédito, pioneiro. Ainda está engatinhando isso daí, falando bem de Então, sim, nossa profissão está garantida até o momento. Está garantida, claro, e como muitas outras, né? É isso. A inteligência artificial é algo que vai crescer, vai se tornar, vamos dizer assim, eu diria que nos próximos 10 anos nós vamos ver aí sim coisas revolucionárias. Sim. Mas ainda não é para se preocupar. Mas é um grande motivador para as pessoas se moverem. Sim. Porque aquele que está acostumado lá, né? aquela história que a gente ouvia antigamente, 20, 30 anos trabalhando numa empresa lá, na mesma função, isso não existe mais espaço no mercado. É fato. Sobra trabalho e falta mão de obra para quem acompanha as necessidades e quem está à frente do que o mercado quer. Exatamente. E acho que isso para a área de publicidade e propaganda é mais do que claro. Se fosse
agora vou falar um pouco mais agressivo. Eu, se fosse um redator, eu, se fosse um redator de texto ok, eu estaria preocupado. Sabe? Eu ficaria bem preocupado. Porque texto ok, esse chat já está fazendo. O que é o texto ok? Só para quem não sabe. Comum, normal. Tipo assim, ó. Sem atrativo nenhum. Tipo assim, vai fazer lá sei lá, vou falar minha linguagem aqui, vai fazer um folheto falando de uma xícara de café. Ah, a xícara de café é assim então. Então já tem a inteligência artificial que escreve um texto talvez até melhor que um humano, vamos falar assim, porque é algo conhecido, que é aquilo que você falou. Exatamente, é algo que vai pegar tudo já da tem xícara. N elementos aí que já se falou disso em algum momento. Né? Mas se você resolve, pegar o seu exemplo, você resolve fazer uma microviagem em cima da fumacinha que sai do café, isso não vem na inteligência artificial. Não vem. E da mesma forma, vou dar um exemplo de uma série que eu gosto de ver, que é Jornada das Estrelas. Sim, sim. Num filme lá de cinema de 1986, eles falaram de alumínio transparente. Então isso sim é uma inovação. Isso, opa. Então aí, cai na mão de um publicitário, ele vai ter que pegar e fazer um malabarismo aí para poder explicar o que é o alumínio transparente. Justamente. Não é? Porque realmente é algo diferente. Então a inteligência artificial não vai substituir ninguém. Não, nesse aspecto, curtíssimo prazo, não. Eu diria que talvez na parte de criação vai demorar décadas para isso acontecer, porque criação, seja a criação do ponto de vista publicitário ou criação do ponto de vista de algo físico um outro serviço, nada substitui a inteligência humana. Não existe como fazer duas palavras, né, Francisco? Criatividade e habilidade, né? Exato. Graças a Deus ainda temos isso, né? Sim, é isso aí. Criatividade e habilidade. É isso. Bom, Coelho, depois de todo esse papo nosso aqui, que foi muito legal, digo de passagem aqui, gostei de saber mais aqui sobre sua história, sobre sua aventura corporativa. Pois é. Sua ideia aí também com relação à sociedade, tecnologia e tudo mais. Queria saber se você tem alguma mensagem para deixar aqui para quem nos assiste. Eu acho que eu tenho, sim. Tenho. Algumas coisas que eu falei antes sobre critério, obstinação e tal, mas nós temos uma coisa que é fundamental e que norteou desde o começo, desde lá do moleque que começou fazendo o folhetinho na parte de baixo da casa, lá na gangue, lá no começo, até hoje, que se divertir com o que faz. Quando eu falo se divertir, é só para ficar bem claro, não é questão de não levar a sério, não é isso. A sério eu levo muito. Aliás, tem essa característica de ser bem CDF, mas quase naturalmente, quase espontaneamente, quase sem você ter muita noção sobre isso, você sentir um prazer no que você está fazendo. E isso é você se divertir. Se divertir quando sai um texto bacana, quando uma ideia é super aprovada pelo cliente, quando surge um novo negócio, você fala, olha como isso ficou interessante, então, e você acaba se divertindo, né? Você acaba olhando aquilo com um olho que não é só a questão burocrática do resultado, entendeu? Eu não sei se eu estou sendo muito claro, mas eu acho que isso vai dar leveza na sua história. Você sentir esse prazer nos detalhes, entendeu? Do que você fazer com paixão aquilo que você estiver fazendo. Com paixão e realmente se divertir. E tem alguns momentos mesmo que você ri muito, né? Porque às vezes vem ideias muito... quando eu falo do gerador de ideias, 90% são ideias absurdas, né? Que a gente pensa. E a gente ri muito com isso. O ouro está nos 10%, né? E ter o critério, de novo voltando ao critério, para saber, separar o 10%. Agora, enquanto você está gerando as outras, que é importante, você tem que passar por um monte de ideias absurdas para chegar numa bacana, se divirta com isso. Eu acho que é um bom conselho. Tá certo. Tá bom? Muito obrigado. É isso. Bom, amigos aí, amigas que estão assistindo aqui o nosso programa, hoje nós estamos encerrando aqui o nosso episódio aqui com
participação do Carlos Coelho. Legal. Então agradeço a participação, tá, Coelho? Tenho Foi um certeza que prazer. quem nos assistiu também Legal. gostou muito aí do conteúdo aí que nós tivemos aqui. Tá bom. E para você aí, até o próximo programa, tá ok? Muito obrigado e até lá. Abraço. Tchau, tchau.